Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amado, peço desculpas, pela voz, mas vamos lá para a nossa aula 47.1, de olho na tela. Temos aqui concordância verbal a parte 2, Vamos trabalhar com o pronome relativo que, pronome relativo quem, numeral fracionário e porcentagem. Belezinha? Então, amadinha, a professora tá dodói e vocês vão ficar quietinhos, tá certo? Para poder ouvir e entender a amadinha aqui, beleza? Vamos lá. Texto atual. Tem algo grande aí. Este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a sentir na barriga. Sou meio italiano, pizzaiolo dos bons. Herdei de minha avó uma daquelas velhas máquinas de macarrão à manivela. Cresci à base de farinha de trigo. Aí, do nada, comecei a ter alergias respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos. Os exames diziam que não tinha nada errado comigo, mas eu sentia, Encontrei a resposta numa nutricionista. Eu tinha intolerância a glúten e a lactose. Arrivederci, pizza, tchau, cervejinha. Notei também que as prateleiras dos mercados de repente ficaram cheias de produtos que pareciam ser feitos para mim. Leite, queijo, iogurte, sem lactose, bolo, biscoito, macarrão sem glúten. E o mais incrível é que esse setor de mercado parece ser o que está mais cheio de gente. Não é só no Brasil. Parece ser em todo o Ocidente industrializado. Inclusive na Itália, o tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular faz um escarcéu, sem, no entanto, explicar o tema a fundo. De outro, muitos médicos ficam na defensiva, insinuando que tudo isso não passa de modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei muito bem que não é só modismo. Eu sinto muito. Eu sinto na barriga, o tema é um vespeiro. E por isso julgamos que era hora de meter a colher para separar o joio do trigo e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem. Então aqui, um artigo, tem algo grande aí da super interessante revista. Beleza? Então mais um tema para estudar para o CBT, uma redação nota 1000. Se vamos, tem o objetivo de conseguir nota 1000, amado, então você não pode deixar de lado este conteúdo aqui, tá certo? Que é a concordância verbal. Pelo próprio nome, já disse, nós já tivemos a nossa aula aqui sobre concordância nominal, Com nomes, quais os nomes? Adjetivo, artigo, pronome, substantivo, esses são nomes. Agora é verbal, a concordância vai ser com quem? Com o verbo, tá certo? Então vamos lá. É chamado de concordância verbal a relação de combinação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Lembra que o verbo vai ter que concordar com seu sujeito em número e pessoa. Quando eu falo pessoa, primeira, segunda pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa.
quando eu falo número singular ou plural. Belezinha? Vamos de olho aqui nesses textos, né? Nesses gêneros. Aqui, ó. Tirinha. Siga. Podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro. Tchau. Faz parte. Vamos lá. Outro. A maioria dos gatos não tomam sorvete. Tudo bem. Sobra mais para mim. Então aqui você tem, né, para lembrar a expressão partitiva, né? A maioria. Espera aí que eu não coloquei a canetinha. Tá? Aí você tem aqui o verbo na terceira pessoa do singular. A maioria dos gatos não toma sorvete. Por que ficou toma? Porque está fazendo a concordância com a expressão partitiva, que é a maioria. Mas se eu tivesse colocado aí, se tivesse escrito aí, a maioria dos gatos não tomam sorvete, eu posso dizer que será aceita? Sim, amadinho, porque aí já vai fazer, desculpa, a concordância com a parte especificada que está dos gatos. Aí, neste caso, é aceito. Aí, ele, no primeiro, fala assim, podemos ir. É só para uma pessoa. Por que ela fala isso? Porque está dizendo assim, siga. Se fosse para mais de uma, seria o quê? Sigam. Ela está errada? Eu vou primeiro. Aí ela foi. Faz parte. Tá bom? É chamado de concordância a relação de combinação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. E isso já foi falado aqui, ó. O verbo vai concordar com seu sujeito, sempre. O verbo se flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. A pessoa do discurso, amadinho. Quem é a primeira pessoa? Eu. É, né? A segunda pessoa, tu. A terceira, nós. Isso do singular. Se eu falo, a primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá entendendo? Então você tem que ficar ligado nisso. É a pessoa do discurso, ó. Tá bom? Ó, pode estar no singular e pode estar no plural. Temos aqui 3 exemplos. Tu saíste pela manhã e eu saí à tarde. Vejam bem aqui, ó. Saíste. Tá, o verbo está na segunda pessoa do singular. Do singular. Tá certo? Olha aqui, ó. Olha aqui o pronome. Tu, segunda pessoa. A outra oração. Vós sois, ó. Se a pessoa... Opa. Deixa eu colocar aqui, não. Fui fazer uma coisa, foi feio. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Isso. Segunda pessoa. Colocar o pezinho do plural. O verbo também vai estar na segunda pessoa. Ah, gente, que letra feia, Márcia. Segunda pessoa do plural, o verbo vai estar também na segunda pessoa do plural. Tá bom? Porque quem é o sujeito? É o vós. Então, vou ter que pegar o verbo na segunda pessoa. Tá certo? Estão entendendo aí, amadinhos? Tá fácil? Fácil, né? Então, vamos ver outra. A menina e o menino saíram. Você já sabe que a menina e o menino é o quê? Sujeito. O sujeito o quê?
composto. Por quê, amado? Porque eu tenho 2 núcleos. Apresentou mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto. Aí, qual é a pessoa do discurso? O menino e a menina. Se eu fosse substituir pelo o pronome, ia ser eles, né? Estão entendendo, amadinho? Eles? Sim, eles. Ele é qual pessoa do discurso? Terceira. E ó, então eu vou usar o verbo na terceira pessoa do plural. Estão entendendo? Então aí, se eu não quisesse colocar menina e menina, eu poderia colocar, substituir, fazer a substituição por eles saíram. Beleza? Vamos lá, então. A concordância verbal, né? Sujeito simples constituído do pronome que. O verbo concorda com o referente do pronome relativo. Vamos já descobrir quem é esse referente. Ó, eu tenho um pronome relativo que. Olha bem aqui, ó. Esse é o quê? Vou circular tudinho bonitinho. Esse é o quê? Aí você vai analisar quem está antes dele. Opa, é o eu. Eu, primeira pessoa. Ai, ai. Ai, ai. Pronto. Vou ver se a minha letra vai ficar melhorzinha aqui, tá, amado? Pera aí. Ó. Apareceu o eu. Eu você já sabe que é a primeira pessoa. Tá aqui, ó. Fui eu. Eu fui. Vamos ver se fica melhor. Primeira pessoa do singular. Ó. Eu desenhei. Então, primeira pessoa do singular. Eu vou colocar PS, tá? Quer dizer, que aí você já sabe. Primeira pessoa do singular. Agora vamos lá para a segunda. Foram eles. Eles, terceira pessoa do plural. Eles desenharam. Olha aqui, ó. Terceira pessoa do plural. Ok? Na outra frase, vós. Vós aqui, ó. Segunda pessoa do plural. Olha aqui, escrever teis. Oh, Márcia. Vou tirar aqui. Também tá na terceira pessoa do plural. Beleza? Estão entendendo aí, amadinho? Aí vem quem vem aqui, ó. Os meninos. Eu posso trocar por eles, né? Que é a terceira pessoa do plural. Do plural. Ó, eles não serão os meninos que farão esse trabalho. Viram só, amadinho? Então você, ó, por que que ficou aqui, ó? Quem tá fazendo, vendo quem é que tá atrás do euzinho aqui. Beleza? Ok? Mas, como eu já rabisquei tudinho, ó, vou dar um cliquezinho aqui, ó, e você vai perceber, ó. Ó. Tá bom? Já tá percebendo qual é a pessoa do discurso. É para tirar o rabiscado? Deu tempo de copiar tudinho? Fácil, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou apagar toda a tinta do slide para ficar mais bonitinho assim, tá bom? Vamos lá para outra. Sujeito simples constituído de um pronome relativo quem? Agora presta atenção. O verbo concorda com o referente do pronome relativo ou com o próprio pronome relativo, que vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, com quem ele fica concordando com o pronome ou com o próprio pronome relativo, tá bom? Com a pessoa do discurso ou fica. É aceitável, vamos dizer assim. Beleza? Você pode. Lá no que, não. Você só pode fazer a concordância com o que tiver, né? Com o pronome referente.
Tá bom? Então, eu quem desenhei, ó, concordando com eu. Aqui, eu quem desenhou, fazendo a concordância com o pronome. Tá certo? Não serão os meninos que farão, ó. Aqui, ó, ficou farão porque tá fazendo a concordância com esse. Ficou fará porque tá fazendo a concordância com o pronome. Tá certo? Então, com quem é aceito, né? Com a pessoa do discurso ou com o pronome relativo. Tá bom? Colocando aqui a setinha para você. Beleza? Especificando aí tudinho. A mesma coisa acontece aqui, ó. Fui eu quem escrevi. Fui eu quem escreveu. O quem aceita, né? Concordando com a pessoa do discurso ou com o pronome relativo. Ó. Foste vós quem escrevestes. E foste vós quem escreveu. Aí fica o quê? Na terceira pessoa. E do singular, amado. Beleza? Fácil, né? Sujeito simples constituído de expressão quantitativa. Olha bem. Né? Determinante. Verbo concorda com a expressão quantitativa ou com determinante. Presta atenção. Com a parte especificada ou com a parte com a expressão quantitativa. Tá certo? Partitiva. Vamos dizer assim. Aqui, ó. A maioria das pessoas viajou. Então, tá concordando com a expressão partitiva. Tá bom? Ou a expressão quantitativa. Tanto faz. É o mesmo nome. Isso é nomenclatura. A maioria das pessoas viajaram. Ó, viajaram. Então, com a parte que tá especificada, né? A maior parte dos alunos faltou seu uso no singular porque tá fazendo a concordância com a palavra maior. Se eu usar no plural é porque tá fazendo a concordância com a parte especificada, que é dos alunos. Beleza? Então você tem que ter cuidado com isso, tá bom? Se ficou no singular, porque tá com a parte, né, com a expressão partitiva, e se ficar no plural, com a parte especificada. Vamos lá. 10% da população apresentaram a declaração de imposto de renda. Por que ficou 10%? Olha aqui o numeral da porcentagem. Entendeu? Ficou apresentaram. Por que ficou aqui apresentou? Fazendo a concordância com a parte especificada. 1/3 dos bens desapareceu. 1/3, amadinho, ó. Aqui, olha aqui o numeral. Então, vai fazer a concordância. 1/3 dos bens desapareceram, ó. Por que ficou desapareceram? Com a parte especificada. Tá bom? Tá fácil? Muito, né? Vamos lá, então. Aqui, para ficar bonitinho, eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Aí fica o azul e o vermelho. Beleza? Concordância com porcentagem. O verbo deverá concordar com o sujeito se as mesmas aparecerem relacionadas com o substantivo. Caso porcentagem não estejam, preste atenção, relacionada com o substantivo, o verbo concordará com o número. Vamos lá. Nós temos aqui 34% dos inquiridos, ó, tá no plural, não souberam responder as questões. Ó, souberam. Então, 10% do orçamento, ó, será
a comissão do empreiteiro. Então, o que você vai fazer? 10% do orçamento, ó. Tá certo? Concorda com o substantivo. Aí, bonitinho para vocês. Beleza? Agora, 77% são contra a legalização das drogas. Apenas 1% cumpre o que está estabelecido por lei. O que nós temos aqui, ó? Se não tem substantivo, deverá fazer a concordância com o número. Cadê o substantivo aqui? Não tem, né? Então, ó, faz a concordância com o numeral. Beleza? Ficou fácil? Então, vamos lá, então. Dando sequência. Sujeito simples, constituído da expressão um dos que, uma das que, o verbo fica no singular, presta atenção, ou no plural, facultativamente. Tá certo? Então, vamos lá. Foi um dos alunos que faltou, fazendo a concordância com o numeral. Foi um dos alunos que faltaram, fazendo a concordância com a palavra que está no plural, pluralizada aqui. Então, são aceitas essas duas, né? Essas duas funções aí, ó. Que funções, mas... Esses dois métodos. Beleza? Ana é uma das crianças que ficou de castigo. É uma das. Então, por que ficou? Porque tá fazendo a concordância com o numeral. Uma. Aí, Ana é uma das crianças que ficaram. Ó, por que ficaram? Porque tá concordando com a parte que tá especificada. Por isso que fala, pode ficar no plural ou no singular. Vamos lá, para ficar bem bonitinho. Viu só? Bem bonitinho para você. O que nós temos? Agora, particularidade da concordância do sujeito composto. Até aqui só estava falando do sujeito simples. Quando que eu tenho um sujeito simples, amadinho? Quando apresenta apenas um núcleo, né? Um núcleo no sujeito, uma palavra principal. Agora vamos lá para o sujeito composto. Sujeito composto constituído de pessoas gramaticais diferentes. O verbo vai para o plural, presta atenção. Pessoa diferente, por exemplo, usar a primeira com a segunda, tá bom? Segunda com a terceira, aí vocês vão prestar atenção, tá? O verbo vai para o plural para a pessoa que tiver primazia nesta ordem. Primeira tem prioridade sobre segunda e terceira. Segunda e terceira são equivalentes, tá bom? Vamos aqui pelo exemplo para você perceber isso, a diferença. Paulina e eu fomos ao mercado. Paulina e eu. Ela e eu, ó. Ela e eu. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho prioridade. Então, vai ficar na primeira pessoa do plural. Tá certo? Aqui, primeira pessoa do... Deixa eu colocar aqui. Vem aqui assim. Primeira pessoa, espaço, do plural. Ficou melhor? Vamos lá. Tu e eu viajaremos. Olha só, olha o eu de novo. Então, ele tem prioridade na frente da segunda pessoa. Então, o verbo também vai ficar na primeira pessoa
do plural. Ele, eu, fizemos, aí você já sabe, já estão pegando o macete, ó. Ele é a terceira pessoa, o tu é a segunda. Paulina, dá para trocar pela terceira pessoa, entendeu? Aí eu primeira, então vai ficar a primeira pessoa do plural. Ele, tu e eu, ó, seremos. Quem comanda aqui por causa desse tuzinho aqui, ó, do eu. Tu e ele, ó, ficou na segunda pessoa do plural. Ó, sereis, por causa desse tuzinho aqui. Que eu troco esse tu e ele por vós. Tá certo? Aqui, ó, vós. Tu e ele, ó, eu posso aqui, tu e ele, eu posso usar o quê? Ó, eles. Terceira pessoa do plural. Tá bom? Sujeito composto, posposto ao verbo. O verbo fica no plural, concordando com o conjunto ou concorda com o núcleo que estiver mais próximo. Então, veja bem, né? Com o núcleo ou quem estiver mais próximo. Então, nós temos aqui, ó, todas as manhãs aparece aqui no quintal um sabiá e alguns pombos. Então, aqui o que eu tenho? Né? O sujeito apareceu depois, tá aqui, ó. O sujeito é composto. Tá certo? Então, fez a concordância com o sujeito composto. Ficou na terceira pessoa do plural. Eles apareceram no quintal. Todas as manhãs aparece aqui no meu quintal um sabiá. Ó, tá fazendo a concordância com o mais próximo. Então, por isso que ficou no singular. Mas o sujeito é composto? Mas só que ele apareceu posposto ao verbo. Apareceu depois do verbo. Ou concorda com o mais próximo, ou vai para o plural. Na semana passada, estivemos aqui, tu e eu, ó, ficou na primeira pessoa do plural. Tá bom? E aqui, na semana passada, estiveste aqui, ó, tu e eu. Aí ficou na segunda pessoa do singular. Por quê? Porque o tu apareceu primeiro. Beleza? Ok. Certinho? Curiosidade. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, o verbo ficará obrigatoriamente no plural. Todas as manhãs aparece aqui no quintal pombos e sabiá. Então, já sabe que o mais próximo está no plural e os dois são sujeito composto. É claro que aqui, ó, tem que ficar ligado. Aqui não adianta colocar no singular, porque o sabiá está muito distante. Quem vem primeiro? Alguns pombos. Beleza? Então, grave aí. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, o verbo ficará obrigatoriamente no plural. Beleza? Ok. Sujeito composto constituído de termo sinônimo ou quase sinônimo, quando o sinônimo forma um todo indivisível, ou simplesmente se reforça a concordância facultativa no singular ou plural. Então, eu posso deixar no singular ou posso deixar no plural. No caso, amor e paixão move mundo, amor e paixão movem o mundo. Que é isso, amadinha? Então, aqui, ó, aqui tá no singular, aqui no plural. Beleza? São quase sinônimos. Temos aqui, ó,
Sujeito composto constituído de termos em gradação. O verbo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Olha só, despertador, banho e café ajuda. Ó, concordando aqui, ó. Porque café tá no singular. Então ficou o quê? Ele ajuda, terceira pessoa do singular. Despertador, café ajudam, porque tá fazendo a concordância com esse daqui tudinho. Sujeito composto. Tá bom? E terceira pessoa do plural. Só? Vamos lá. Sujeito posposto, ou melhor, desculpa. Sujeito composto resumido por pronome. Vamos lá. O verbo concorda com o pronome resumitivo. Então, vamos conhecer esse pronome resumitivo. Ele vai fazer o quê? Ó, aí qual que tá resumindo aqui, ó? Ó, desvio, fraude, roubo, tudo acontecia naquela cidade. Então, terceira pessoa do singular. João, Paulina, Clariana, todos foram à festa. João, Paulina e Clariana, ninguém, olha só, ninguém foi à festa. Então, esse daqui, ó, tá resumindo esse sujeito composto aqui. Beleza? Aí você vai, se você observar que o sujeito que tá resumindo tá no plural, o verbo fica no plural. Aí, beleza? Vamos lá então. Sujeito composto constituído de termo ligado por com. Olha esse com aí, tá em destaque. A concordância se faz com o primeiro núcleo ou no plural. Ó, o pai saiu com a... O pai com a mãe saiu. Ó, qual é o primeiro núcleo? Qual é o primeiro núcleo? Pai, né? O pai com a mãe saíram. Então, eu posso concordar com o primeiro ou colocar no plural. E aqui, mais uma curiosidade. Se o termo iniciado com, ou melhor, se o termo anunciado, iniciado por com, vier entre vírgulas, funcionará apenas como adjunto adverbial. Preste atenção. Adjunto adverbial, que vai estar junto ao verbo, tá bom? Vai estar junto ao verbo. Não mais sendo parte do sujeito. O pai com a mãe saiu. Aí eu tenho aqui o adjunto adverbial. Qual é a ideia, amadinho, que tá dando aqui? Vocês pensaram nisso aqui, ó? Pensaram que aqui com a mãe é o adjunto adverbial? Olha só, tá marcado aqui, ó. Então aqui, ó, tá entre vírgulas. Então, adjunto adverbial de companhia. Beleza? Então, se o termo iniciado por com vier entre vírgula, funcionar apenas como adjunto adverbial e não vai ter o quê? Sujeito. Beleza? É isso. Tá certo? Então, terminamos aqui a nossa primeira parte e daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Não saiam daí. Beleza? Até lá.